muscular. Deixa eu ver onde eu consigo colocar aqui. Vou colocar aqui no cantinho. E aí a quarta chave para o sucesso. Tá tudo bem aí, gente? Vai falando se vocês estão tudo vivo. Todo mundo Glasgow 15? A quarta chave para o sucesso é a seguinte: suspeitar, diagnosticar e tratar. Então você vai suspeitar, vai diagnosticar e vai tratar condições especiais relacionadas a paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. O que são essas condições especiais que os DPOCs apresentam para a gente? Olha, gente, que interessante. O negócio é muito complexo, vocês perceberam? É muito complexo. Não é tão fácil assim que é só colocar em TRE e bora. É muito complexo, tá? Então vamos lá. Aproximadamente 60% dos pacientes com DPOC vão falhar no primeiro TRE. E 40% desses caras vão ter dificuldade no desmame. Dos 60%, 40% tem dificuldade. E os outros 20% a gente até consegue estubar. E aí tem algumas condições que a gente precisa olhar. Olha lá, vamos lá. Obstrução traqueal. Eu preciso ver se meu paciente tem obstrução traqueal, galera. E como que eu faço para ver isso? Então vamos olhar aqui. A lesão traqueal leva ao fracasso de desmame em paciente sob ventilação mecânica invasiva por mais de 4 semanas. Então, se ele está muito tempo em ventilação, eu tenho que ver se não tem lesão na traqueia. Quais são os tipos de lesão na traqueia? Pode ser estenose traqueal. Então, eu diminuo o calibre da minha traqueia. Com isso, eu aumento a resistência das vias aéreas, dificuldade para o ar passar. Pode ser traqueomalácia, a traqueia fica mole. Quando você estuba ou tira a traqueia, o cara desova. A traqueia faz assim, ela colaba. Eu não sei se alguém já viu. Eu já tive o desprazer de verificar isso na minha prática do dia a dia. Nós tiramos, o cara aparentemente não tinha nada. Nós tiramos a tráqueo para fazer a troca da tráqueo e ela colabou, mas deu para corrigir, mas ela colabou, tá? Deu pra gente passar outra. E formação de tecido de granulação. Então, às vezes, quando você faz uma fibronaso, você vê aqui na traqueia do paciente algumas granulações, porque isso significa que teve lesão na traqueia, tá bom? Verifique se o paciente não está secretivo, porque secreção no tubo endotraqueal aumenta a resistência. Quem lembra do West? O West fala que se eu diminuir o raio do calibre do meu brônquio pela metade, eu aumento a resistência até 16 vezes. Se eu tenho aumento de resistência, eu tenho mais dificuldade para puxar o ar. Então, né, tô aqui de boa. De repente eu venho aqui e fecho o nariz. Difícil para puxar, né? É uma coisa óbvia. Então, se a secreção está no tubo e meu paciente está respirando pelo tubo, porque o ar está vindo pelo tubo, se o calibre do tubo diminui pela secreção, o ar passa com mais dificuldade. Simples. É necessário também você suspeitar um aumento paradoxal da resistência pós-extubação. O que é isso, galera? Quando o meu paciente fica no tubo, olha que coisa interessante. O tubo está aqui, né, na nossa traqueia, e a gente não tem noção que a traqueia fica edemaciada. Quando eu tiro o tubo, a minha traqueia ainda está edemaciada. E aí pode acontecer de, na hora de eu estubar, o meu paciente ter uma dificuldade para respirar, que pode ser um aumento de resistência ou até um laringoespasmo. Então, se você acha que seu paciente corre risco de ter essas duas condições, vale a pena conversar com o médico para começar uma terapia de corticoide 72 horas antes de estubar o paciente. Que aí você já garante que você diminua o edema das vias aéreas do paciente. Um dos efeitos do corticoide para esses pacientes DPOC é você diminuir o processo inflamatório. Não só para eles, para qualquer tipo de paciente, né? Então, se você dá o corticoide, você diminui o processo inflamatório e diminui o edema de vias aéreas. E aí você não tem esse probleminha quando você estubar. E se você acha que vai dar problema, você fala, cara, não dá, essa via aérea tem alguma coisa, bicho, a gente precisa dar uma olhada. Conversar com o médico para ver se rola aí de fazer uma broncoscopia no nosso paciente ou uma tomografia aí com imagens tridimensionais para ver se tem alguma coisa aqui. Olha, eu vou ser bem sincero, ninguém vai querer fazer uma tomo para ver traqueia. Então, uma broncoscopia, uma nasofibroscopia, dá para já observar se tem alguma coisa aí na traqueia, tá bom? Um exame mais simples, mais rápido e dá para fazer com bastante eficiência, tá? Ainda dentro da quarta chave, que é suspeitar, diagnosticar e tratar, essa aula é bem pesada,
mas é muito legal. Eu tenho que ver o aumento da resistência das vias aéreas. Novamente, ó, o artigo fala aumento da resistência das vias aéreas. Então verifique se esse paciente não está secretivo. Verifique se esse paciente não está com broncoespasmo, tá? Se tiver com broncoespasmo, broncodilatador, corticoide, que são os anti-inflamatórios, vai ter que otimizar nesse cara. Vai ter que otimizar. E você consegue olhar a curva do ventilador, galera. Pela curva do ventilador você vê se ele está com broncoespasmo ou não. Se ele estiver sedado, né, você vai ver que esse cara tem uma pressão de pico muito alta. E aí você precisa reduzir essa pressão de pico. E aí você pode fazer o cálculo da mecânica pulmonar para ver a resistência das vias aéreas, né? Agora, se ele tiver em pressão de suporte, não tem problema. Olhem o formato da curva. Olhem a curva fluxo-tempo. Olhem a curva fluxo-volume, o slope fluxo-volume, que é aquele slope que simula a espirometria. Olhem a esterese da curva PV. Veja se a esterese está muito aumentada. E depois que você faz o broncodilatador, a esterese tem que diminuir. Né? O ramo ins e o ramo ex. Né? A esterese é a diferença entre a pressão ins e a ex. Né? Então, eu tenho uma pressão ins para deslocar o ar para o pulmão e uma pressão ex, né, uma curva PV para esvaziar. A esterese é a diferença de uma curva para outra. Quando ela está muito alargada, ele tem muita resistência. Quando ela está mais próxima, é porque a resistência está caindo. Então, se a esterese está larga, eu faço o broncodilatador, ela diminui, meu paciente respondeu ao broncodilatador. Legal, não é? Eu também posso olhar o formato da curva fluxo-volume para ver se essa curva melhora ou não com o broncodilatador, tá? E aí, galera, você vai conseguindo aí aos poucos ver se o paciente melhorou ou não. Se ele tiver secreção, galera, aspire, tá? Tome cuidado que a secreção pode ficar muito espessa, porque esse paciente ele pode não estar sendo hidratado adequadamente, tá? E o problema é o seguinte, tome cuidado que alguns pacientes eles fazem uso de medicamentos que a gente chama de anticolinérgicos, e esses medicamentos anticolinérgicos, eles podem diminuir um pouquinho a secreção, deixando ela mais espessa, na verdade. Não é que ela diminui, ela dá uma secada mesmo, porque tudo que é anticolinérgico, né, diminui a liberação de acetilcolina. A gente usa, por exemplo, o anticolinérgico em pacientes paliativos para diminuir a salivação, para que ele não fique broncoaspirando ou com aquela boca cheia de saliva. Só que se eu uso anticolinérgico para diminuir a salivação, a minha secreção vai ficar mais espessa, né? Então eu tenho que tomar cuidado. O paciente tem que ser bem hidratado, tá bom? Vale a pena a gente fazer essa busca ativa. Verifique se o paciente não tem fadiga muscular, né? Muscular do diafragma, tá? Inspiratória. Então, a hiperinsuflação pulmonar do DPOC leva com que o diafragma fique mais para baixo, né? O achatamento do diafragma. Porque o diafragma, a gente vai respirar, o diafragma ele vai subir na expiração e vai... Eu estou exagerando, tá, gente? Só para vocês verem na câmera. Ele vai subir na expiração e ele vai descer na ins. Como o meu paciente está com o pulmão cheio de ar hiperinsuflado, o diafragma ele fica mais embaixo. Então ele perde força de torque. E aí, perdendo a força de torque, esse paciente não tem mais como manter a ventilação, ele fadiga o músculo, tá? Então ele vai precisar de mais trabalho. Se ele tiver atrofia muscular diafragmática, ele também não vai conseguir funcionar muito bem. E como que eu dou diagnóstico de atrofia diafragmática? Só com ultrassom, galera. Tem ultrassom à beira-leito, eu vou olhar a espessura do diafragma. Eu esqueci o valor agora de redução, acho que é 13%, não lembro, mas tem um valor de redução da espessura do diafragma que quando ele está, essa espessura menor do que o normal lá, a gente diz que ele está com atrofia. Desculpa, eu esqueci o valor agora de cabeça, tá? Você pode fazer a medição da Paymax, mas não dá, a Paymax ela não vai te falar totalmente se esse paciente está com fraqueza ou não, porque é uma medida muito indireta que pode ser influenciada por vários fatores, como por exemplo, um mau posicionamento do diafragma com prejudicação mecânica e resistência aumentada, então também não é uma medida tão fidedigna. O ultrassom é melhor. Se o paciente não tiver hipercapnia, né, você pode também excluir a fadiga. Porque que acontece? Se o cara fadigar, significa o seguinte, ele está aqui, você pôs ele no teste de respiração espontânea, começa a aumentar o CO2. O CO2 vai aumentar, por quê? Porque alguma coisa está acontecendo que esse paciente não está conseguindo manter a sua contração muscular adequada para manter a sua ventilação alveolar. Então ele está fadigando, tá?
E aí, se isso acontecer com ele, meus amigos, vocês vão ter que bolar um treinamento, uma reabilitação e um treino muscular inspiratório e também de músculos periféricos. Porque quando eu treino o músculo periférico, eu treino indiretamente o músculo respiratório. Existe uma linha de suplementação com antioxidantes com NA-acetilceína, né, que eles dizem que pode atenuar a fadiga do diafragma humano, tá? E eles mostraram com alguns estudos aí pequenos que esse antioxidante, né, NA-acetilcisteína, diminui o tempo de ventilação mecânica, tá? Então, é algo aí que a gente pode pensar num momento aí de necessidade. Ainda dentro da quarta chave do sucesso, você tem que olhar se esse cara tem disfunção cardíaca, galera. Então, o coração do paciente DPOC também é sofrível, ele também sofre. Então, precisa ver se ele tem disfunção cardíaca esquerda, direita, se a disfunção cardíaca é aguda, se ela é crônica. Então, isso também tem que ser olhado, tá? Verifique se ele tem estase jugular. A estase jugular é um forte indicativo de sobrecarga de ventrículo direito, tá? É importantíssimo a gente olhar isso daí. Esses pacientes DPOCs, como a gente sabe, eles são hipoxêmicos de base, né? Retém muito CO2. Esses caras têm a via aérea com aumento de resistência, oxigena mal, e aí automaticamente a pré-carga desse ventrículo aumenta e ele começa a desenvolver corpo monale, né? Que é a insuficiência cardíaca direita. Depois de já ter corpo monale, ele começa, infelizmente, a ter também insuficiência cardíaca esquerda. E aí eu preciso diagnosticar isso, gente, porque se a gente deixa passar, esses caras podem fazer edema pulmonar, por exemplo, se ele tiver insuficiência cardíaca esquerda, e a gente deixa passar e a gente não consegue tirar o cara do tubo. Então tem que procurar. Isso é fácil, né? Você desconfiou, é só o médico ir lá fazer um ultrassom, pede um ecodoppler à beira-leito, né? E faz um ecodoppler e vê como tá as cavidades cardíacas, vê tudo isso, não é difícil de ver, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Tem que verificar isso. Tem aí no estudo traz também que o uso da terapia vasodilatadora com nitroglicerina em pacientes com DPOC parece ser benéfica para a hipertensão. Existem outros medicamentos que a gente usa, Eliox, né? Também que pode diminuir um pouquinho a resistência das vias aéreas. Tem o NO, que também melhora um pouco aí as trocas gasosas. Tem bastante terapia que a gente pode usar, mas infelizmente com baixas evidências científicas, tá? Então a gente não usa rotineiramente. A gente tem que procurar uma coisa chamada síndrome da doença não tireoidiana. Estamos falando da tireoide, né? É uma doença com concentração anormal de hormônios tireoidianos, que podem aumentar o soro após qualquer doença aguda ou crônica que não esteja devida à normalidade. Resumindo isso, é o seguinte. Já viram falar do hormônio T3, T4? É como se o paciente tivesse um hipotiroidismo induzido pela doença crônica. Pacientes que têm muita hipoxemia, DPOC, esses pacientes hipoxêmicos, pacientes que internam, ficam muito tempo na terapia intensiva, eles têm alterações hormonais, eles têm queda de testosterona e eles têm alteração na produção de T3 e T4, que são os hormônios tiroidianos, e a gente chama de hipotiroidismo induzido pela doença crítica. Se você não corrigir isso aí, meu amigo, esses caras não saem da ventilação mecânica, esses caras não ganham força muscular. Não adianta só nutrir, não adianta só fazer fisioterapia, não adianta botar o cara para fazer exercício se o perfil hormonal desse cara está todo desregulado. Então, isso também é importantíssimo, tá? Eu não vou ficar falando muito sobre isso, porque isso é uma coisa médica, mas vocês têm que lembrar que vocês precisam lembrar disso aqui, ó. Cara, o cara é DPOC, tá muito tempo na ventilação, eu tô fazendo terapia com ele tá tomando a nutrição e o nutrólogo tá dando todo o aporte calórico, eu tô dando toda a parte de fisioterapia, mas esse cara não tá respondendo. Será que ele tem hipotiroidismo induzido pela doença crítica? Será que ele tem queda de testosterona? Vamos verificar um perfil hormonal, conversar com um médico, tá? Eu sou extremamente a favor de reposição hormonal nos pacientes críticos que precisam. Inclusive uso
de esteroides anabólicos de testosterona para pacientes com fraqueza muscular. O problema é que as pessoas têm muito medo. Elas acham que testosterona, uso de hormônio, vai causar câncer no paciente. Não, gente. É diferente eu usar testosterona num cara que eu estou reabilitando do que eu comparar o cara com o Arnold Schwarzenegger, que usa uma concentração 100 vezes, que usava uma concentração 100 vezes maior de testosterona na semana. Às vezes o cara pega uma ampola, dá uma dose de testosterona pro cara e uma dose na semana. Aí fala assim, não saiu do ventilador mais cedo e não ganhou força. Óbvio que não. Você deu uma dose. Uma dose não é nada, dependendo do que como está o nível de testosterona. Então eu preciso dar a dose e fazer o perfil hormonal para regular. Se eu der testosterona e meu paciente tem alteração de T3 e T4, não adianta nada. Não adianta nada. Se eu não fizer toda uma correção hormonal, eu não consigo. Não adianta só socar uma coisa no cara, porque você piora a outra. Então tem todo um equilíbrio. É importante o médico prestar atenção nisso. Eu gosto muito de ver perfil hormonal dos pacientes quando eu acho que o paciente não está bem e está falhando mesmo. Procure a neuromiopatia da doença crítica, que é nada mais chamada do que a polineuropatia do paciente crítico. Agora nós temos a FAUT, que é a fraqueza muscular induzida pela unidade de terapia intensiva, né, pela internação. O importante é vocês darem diagnóstico de fraqueza. Se esses pacientes que ficam na ventilação mecânica, principalmente os DPOCs, eles tendem a ter uma fraqueza muscular muito importante, tá? É um paciente inflamado crônico o DPOC, né? São pacientes inflamados crônicos. E essa inflamação crônica, eu estou falando de mediadores inflamatórios. Interleucina 6, interleucina 10, fator de necrose tumoral. Isso destrói a musculatura do paciente. Então a gente tem que dar diagnóstico de polineuropatia, tá? E não é só isso, tá, gente? É um paciente que come pouco, é um paciente que já chega ruim, é um paciente que está induzido no ventilador, ele está sedado, ele está paralisado, ele está tendo efeitos da oferta grande de oxigênio, porque ele está usando oxigênio acima do que a gente usaria no dia a dia, acima dos 21%. Então é um cara que está sendo exposto a vários processos que levam à fraqueza muscular. E aí esse cara vai ter disfunção mitocondrial. A disfunção mitocondrial que ele tem é a mesma para o músculo, é a mesma que mata o paciente, por exemplo, na disfunção múltipla de órgãos. Por que o paciente tem disfunção múltipla de órgãos? Porque você lesa a mitocôndria e essa mitocôndria não consegue fazer respiração celular. O órgão não aguenta, o órgão para. O músculo é a mesma coisa. Se eu tenho disfunção mitocondrial, eu não consigo, por exemplo, utilizar o oxigênio para fazer trabalho muscular. Claro que eu tenho trabalho muscular anaeróbio, mas eu preciso de oxigênio para recuperação muscular. Esse cara não consegue. E aí ele começa a ter catabolismo, porque já não está comendo bem, já tá paralisado no ventilador mecânico. Esse cara começa a piorar. Tá? E 2 horas que você fica em total repouso, você já começa a ter catabolismo muscular. O que é ideal fazer para esse cara? Putz, não sabemos, mas o que nós sabemos precisa alimentar, precisa ver perfil hormonal, precisa muitas vezes tratar a disfunção o mais rápido possível e precisa fazer fisioterapia. E fazer fisioterapia conforme que a professora Juliana, que também dá aula na Liga, fala pra gente. É prescrição clínica de exercício, é importante, tá? Galera, nós estamos na 4ª chave ainda. Nutrição. Aqui a gente precisa da equipe multi. Acabou o meu energético. O desmame da ingestão nutricional artificial, ela é uma verdade e vai acontecer uma hora, né? Só que meu paciente, quando ele não consegue comer pela boca, ele vai ter que ser adequado a comer pela sondinha lá, né? Vai entrar dieta pela sondinha. E aí a nutrição, ela precisa também estar bem alinhada, ofertando os macros que o paciente precisa, né? Quantidades adequadas de carboidrato, quantidades adequadas de proteína, de gordura, de micronutrientes. E o DPOC, por exemplo, é um cara que não pode comer muito carbo, porque senão você produz muita glicose, e o produto final da glicose é a água e o CO2, e aí esse cara começa a fazer narcose. Como ele não tem reserva para ventilar, esse cara pode exacerbar. Então o DPOC, geralmente a alimentação do DPOC, ela não é com muito carboidrato, ela é muito mais rica em proteínas e gorduras, né?
Então a nutrição vai fazer esse ajuste. Então é importante tomar cuidado, porque dependendo do nível de refeição desse cara, ele aumenta a frequência respiratória, aumenta o CO2, ele descompensa. Quem aí nunca comeu aquela feijuca no final de semana, ou aquele ranguinho da mãe no domingo, que enche o caneco, né? Come aquele prato gigante, aí termina de comer, deita no sofá, fica com sono, né? O cara tá cheio e fica com sono. Porque você está produzindo muito CO2, cara. Você comeu demais, você está produzindo muita glicose, né? Você está quebrando muita glicose. E quebrando a glicose você produz CO2, dá narcose, dá sono, né? Então, isso é algo que tem que ser revisto aí no paciente com DPOC, tá bom? Então, a gente vai colocar o paciente em pressão de suporte, por exemplo, pode impedir o agravamento da dispneia. Então, às vezes ele pode se alimentar, ele está lá em ventilação mecânica, e aí esse cara fica bem, tá? Os indivíduos com DPOC que são obesos, eles também podem ter apneia obstrutiva do sono associada, né? Esses pacientes podem ser mais difíceis para desmamar. Então, quando vocês pegarem um paciente com DPOC na unidade de terapia intensiva de vocês, verifiquem como está a dieta desse cara. Vai lá, só dá curiosidade, conversa com a Nutri, pergunta, olha, esse paciente está com redução de carbo? Você vai ver que realmente está. Se não tiver, é um problema, tá? Lembra que assim, tudo que eu vou comer, gente, tudo que eu como, vai virar fonte de energia, né? Seja o carboidrato, seja a proteína, seja a gordura, enfim. Mas o carboidrato é um produtor muito alto de glicose. E aí lascou, meu amigo, lascou. Por isso que o paciente chocado produz muito CO2. Porque o paciente que está chocado, ele está usando metabolismo anaeróbio, né? Ele está chocado, ele não consegue usar oxigênio nas células, ele começa a dispor de metabolismo anaeróbio. E ele começa a usar a glicose, ele começa a usar a gliconeogênese, a quebra do glicogênio em glicose, e esse paciente começa a aumentar o CO2 e você não consegue lavar o CO2 no ventilador porque ele está chocado. E aí começa a produzir lactato também, tá? Então, isso é importante no DPOC, tá bom? Quinta chave, falta pouco.